Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Seja bem-vindo a mais uma entrevista do nosso canal. A entrevistada da semana é de Rolim de Moura, interior de Rondônia, e nos presenteia com uma história de muita luta, persistência e força de vontade. Sem energia nem água encanada em casa e com 3 crianças para criar, seus pais começavam o trabalho às 2 da manhã, percorriam cerca de 3 quilômetros entre matas e pastos para chegar ali em que o leiteiro passava antes das 6 horas. Ela foi empregada doméstica na casa dos patrões da irmã e mesmo com graduação em engenharia ambiental, após se formar com bastante dificuldade, tanto do ensino médio como também na graduação, as oportunidades de trabalho pareciam cada vez mais distantes. Mas, após muita perseverança, essa imparável enxergou no serviço público a oportunidade de trabalhar e mudar de vida. Graduada em Engenharia Federal, em 2020 foi aprovada para agente administrativo da Prefeitura de Rio Crespo e para agente de serviços na Câmara Municipal de Buritis. Em 2021, passou em primeiro lugar como engenheira ambiental na Prefeitura de São Francisco de Guaporé, cargo que assumiu em fevereiro de 2022. E na semana passada, foi nomeada para técnico judiciário do TJ Rondônia e para técnico administrativo da região 4 da DPE Rondônia. Eu converso hoje com a imparável e aluna do Gran Curso Online, Adriele Almeida. Adriele, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Gabriel, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Agora, antes de iniciarmos e contarmos essa história maravilhosa, tão inspiradora, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, há mais de 3 anos, chegando a 4 anos, uma nova entrevista imparável para você. Adriele, eu contei um pouco da batalha dos seus pais, mas isso não é nenhuma fração da dificuldade que você e seus irmãos passaram para completar o colégio, não é? Como é que foi esse momento aí de estudos na infância e depois na adolescência? Bem, quando eu tinha 5 anos, meus pais mudaram de Rolim, né, e foram para a cidade de Buritis. E lá era uma região nova, e aí meu pai comprou um sítio lá. E para você ter uma ideia, não tinha nem a estrada de acesso, a gente passava dentro da fazenda do vizinho para poder chegar. O meu irmão, a princípio, ele ficou sem estudar durante um tempo, e quando eu completei 7 anos, os meus pais falaram, não, os meninos, não dá para perder a escola, e aí eles foram atrás de escola para o meu irmão, que já estava um pouquinho mais grande, né, e foram atrás de escola para mim. Lá para maio, por aí, eles conseguiram um professor, numa escolinha que ficava uns 2,5 km de casa, só que os professores não ficavam, eles não davam aula. E aí tinha uma outra escola, a 3 quilômetros, só que nessa escola a gente tinha que passar dentro da propriedade de outras pessoas. E aí era uma região, a gente passava por uma mata e depois a gente passava por uma região de pastagem. E minha mãe levava eu e minha irmã. Minha irmã não tinha começado ainda, mas a minha mãe falava para minha irmã: você vai acompanhar a Adriele, vai para a escola. E aí, às vezes, quando anoitecia, que a minha mãe buscava a gente, ela pedia, ela ia com a lanterna na frente do piano, dentro da mata, e falava para a gente: vocês pisem no mesmo lugar que eu, para a gente não ser picada por cobra. Esse era o medo dela, o maior medo que ela tinha. E aí, quando eu fui para a segunda série, meus pais tentaram novamente professores para essa escola que era um pouco mais perto. E aí, nessa época, já tinha estrada já ligando a nossa terra. Mas a cerca dos vizinhos era bem ruim. E aí, o gado sempre passava a cerca e sempre estava na estrada. Às vezes, eu e minha irmã, a gente voltava da escola, a gente subia num palanque de cerca e ficava esperando a minha mãe vir para poder tocar o gado. Eu lembro que a Gia e minha irmã, a gente sentava nos palanques e ficava gritando, ô mãe, desesperado. Aí ela percebia que a gente estava atrasando para voltar da escola ali atrás, aí espantava o gado e a gente conseguia. Quando eu fui para a segunda parte do ensino fundamental, aí foi outra batalha, porque já essa escola que eu estudava já não suportava já, era só até a 4ª série, que é o 5º ano atualmente. Então, meu irmão já estava indo de moto, já tinha 14 anos. E ele ia de moto 8 quilômetros. Minha mãe falou assim, agora levar a Adriele e a Neriele, que é a minha irmã.
E aí a gente ia de moto nesse trecho e depois pegava o ônibus e rodava outro trecho para chegar na escola, depois voltava tudo de novo. Às vezes esse ônibus atolava, às vezes a gente tinha que voltar empurrando a moto porque estava muito liso as estradas, era bem complicado. Mas aí, posteriormente, o meu irmão terminou a segunda parte do ensino fundamental. E aí ele teve que mudar novamente de escola para outro distrito. E eu não andava de moto, nem minha irmã. Aí meus pais voltaram novamente. A gente tinha que... Nessa época, meu pai já tinha comprado uma terra que ligava na outra estrada, né? Não dá para entender direito, mas a parte da frente assim ligava numa estrada e a outra parte ligava na outra. E aí meu pai pegou e falou: vocês vão por aqui então. E foi assim que a gente começou. No início, nós começamos a ficar numa casinha que tinha lá. Normalmente a gente ficava, eu e minha irmã, a gente ficava durante a semana. A minha mãe ia à noite, levava a janta, dormia comigo e minha irmã. De manhã cedo ela levantava, fazia café e voltava, ia para casa, e eu e minha irmã ficava, e no meio-dia o meu irmão ia de cavalo pegar o ônibus e levava a nossa marmita. E a gente foi indo, depois, posteriormente, foi passando o tempo, depois meu irmão casou, e aí teve uma época que meu pai deu para fazer um carreador e levar a gente de moto até essa estrada, mas o carreador foi ficando ruim porque o gado passava, e aí meu pai falou assim: tem um cavalo mansinho aqui, então vocês vão de cavalo. Aí foi eu e minha irmã, a gente passou aí de cavalo. E as duas no cavalo, na mesma cela, o cavalo era bem manso, e dava para carregar até uma sombrinha, assim, por causa do sol de meio-dia, né? A gente saía, a gente acordava cedo, ia pro curral, tirava leite, 10h30 mais ou menos, nós saímos de casa, e a gente percorria esse trecho, dava os 3 quilômetros no sol bem quente, a gente chegava lá, tomava um banho, pegava o ônibus e rodava muito tempo até chegar à escola. Na hora da volta era muito tempo de novo, e aí quando a gente chegava, a gente pegava novamente o cavalo e ia para casa. Isso foi até eu completar o ensino médio. Nossa, que luta para conseguir estudar, né? Esse direito que deveria ser básico para todo mundo, você teve que se esforçar, a família toda, né, se esforçar tanto para conseguir. Vocês pegavam esse cavalo sozinhas aí no ensino médio todos os dias para ir e voltar da escola. Isso, aí a gente percorria esses 3 quilômetros até a gente pegar o ônibus. Todos os dias. A gente pegava, montava no cavalo e ia até mais na frente, e chegava lá, a gente tomava um banho e pegava o ônibus e ia para a escola. Todos os dias. De segunda a sexta a gente não faltava. Eu e minha irmã, a gente não faltava da escola, dia nenhum. Nunca faltava. Não, nunca faltava. Sua mãe era rigorosa, ela enxergava bastante ali nos estudos o futuro de vocês? A minha mãe sempre falava: estuda. Ela sempre teve muita vontade de estudar, mas não tinha condições. E aí ela sempre falou: eu quero que vocês estudem. Portanto, que atualmente os três filhos fizeram graduação. Os três conseguiram. E foi graças ao incentivo dos meus pais. Meu pai e minha mãe, os dois, eles, nessa batalha toda para a gente completar aí o ensino médio, eles fizeram o maior esforço, e desde criança, desde que a gente era bem criança até atualmente, eles ajudam bastante. É. Vamos para a graduação então. Como é que foi? Você já passou de cara no vestibular? Como é que foi essa fase da sua vida? Então, eu não fazia ideia como era, e eu tinha uma amiga, e essa amiga que fez a minha inscrição no vestibular. Eu fiz o vestibular em Porto Velho, para engenharia civil não passei, e aí eu fiz o vestibular também com a primeira opção para o curso de engenharia civil e a segunda opção para engenharia ambiental. Só que eu não consegui ficar dentro das vagas para engenharia civil. E aí eu fui e fiz engenharia ambiental. E aí você foi morar com seu avô para fazer a faculdade, não foi isso? Isso, aí meu avô tinha uma casa em Cacoal, aí meu pai e minha mãe conversou com ele e falou: as meninas podem morar nessa casa? Eu e minha amiga, ele falou: tudo bem, pode. Aí quando a gente chegou lá, eu comecei, era faculdade particular, e aí meus pais trabalhando no sítio, eu via muita batalha, né, para conseguir o dinheiro para poder pagar. Aí eu falei: eu tenho que arrumar um emprego. Só que eu comecei a distribuir currículo e ninguém queria me contratar, porque eu não tinha experiência, eu era a primeira vez que eu
Eu vim ter um computador aos 18 anos, eu vim ter o celular depois que eu consegui o emprego. Então, eu não tinha curso de nada, eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha ninguém para me indicar, eu não conseguia emprego. Aí eu tive sorte que a minha amiga, a mãe dela tinha uma influência política e conseguiu uma portaria para mim, um cargo de nomeação para mim na prefeitura. E aí eu fui trabalhar na prefeitura. Só que quando terminou o mandato, terminou o emprego também. E aí voltei novamente a distribuir currículo. Só que as pessoas não levavam a sério a minha experiência, porque você trabalhou na prefeitura? Trabalhou, mas... E aí? Ninguém levava a sério. Distribuía currículo, às vezes chamado para entrevista e não passava. Tentava de todos os cargos da cidade. Tudo que eu via que tinha vaga, o que não tinha, eu estava lá tentando. E aí a minha irmã, ela trabalhava numa loja, e aí um dia ela escutou a filha dos patrões dela falando que sabia de uma casa que estava precisando de uma empregada doméstica. Aí essa menina tinha oferecido para a mulher. Quando a mulher saiu, a minha irmã falou para ela: olha, eu sei quem quer o emprego. A minha irmã pega esse emprego. Ela falou: pega? Ela falou: então tá, então vou conversar. E aí deu certo, aí eu comecei a trabalhar de empregada doméstica. Eu iniciava às 6 horas da manhã, todos os dias, e eu parava às 2 horas no serviço. E nessa época eu sempre muito ativa na faculdade. Aí eu tinha um estágio na faculdade e começava às 2 horas. Mas eu saía às 2 horas do serviço, então eu sempre chegava atrasada. Eu saía do serviço correndo, chegava em casa, tomava um banho para o estágio. E aí, quando eu chegava em casa às 5 horas, 5 e meia, às vezes eu dormia um pouquinho antes de ir para a faculdade. E aí eu fiquei nesse serviço por um tempo, até eu falar, não dá mais, eu não estou conseguindo conciliar tudo, ou é minha graduação, ou é o serviço. E eu vim aqui para poder me formar. E aí foi quando eu saí do serviço. Porque eu costumava dormir nas aulas, durante a aula, os professores estavam explicando, eu comecei a dormir e vi que não estava fluindo. Eu dormia e às vezes eu tinha que estudar ainda mais, ainda para conseguir recuperar o conteúdo e conseguir fazer os trabalhos e passar na prova. E aí no final, estava no final da faculdade, surgiu a oportunidade de trabalhar no IBGE. Eu tinha feito a prova do IBGE em 2016. Eu nem tinha esperança que ia me chamar. E um dia o telefone tocou e ofereceram o emprego. Aí foi quando tudo mudou na minha vida. Por que tudo mudou depois do IBGE? Eu cheguei lá, eu falei, nossa, primeiro emprego que eu não precisei da ajuda de ninguém. E quando eu cheguei lá, era tudo diferente. As pessoas que estavam lá era diferente. Muita gente estudando e muitas pessoas com história já que tinha passado em concurso. E aí já tinha os próprias pessoas que eram estáveis no IBGE. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero mais distribuir currículo. E aí foi aí que você se despertou para esse mundo dos concursos, né? E decidiu estudar para outras provas, é isso? Isso. Aí já estava... Quando assim que eu terminei a faculdade, falei, agora eu vou estudar para concurso. Só que foi bem naquela época da pandemia. E eu iniciei o estudo assim por conta. Portanto, eu comecei a estudar sintaxe sem estudar morfologia, sem saber. E eu estudava, não estava indo. E um dia meu namorado falou para mim, olha, eu comprei um curso aqui de um cursinho e é muito bom. Eu acho que dá um direcionamento bem bom para quem não sabe estudar. Aí eu falei, e como é que é? Aí ele me passou. Olha, que foi do GRAM, era da prefeitura. Eu falei, vou comprar o mesmo que você. Aí eu fui e comprei o curso. E aí eu comecei a estudar. Nossa, as aulas eram completamente diferentes. E eu via as aulas assim que mais me marcaram foi a do Lucas Lemos. E tinham 3 ou 4 aulas que era grátis, assim, era um bônus, que era do Fernando Mesquita. E aí eu comecei a assistir e eu fiquei umas 2 semanas que eu ficava assistindo muitos vídeos, assim, de como você estudar, como fazer. Aí eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Foi a partir daí que eu comecei a fazer meu cronograma de estudo, a ter meu direcionamento. Isso a gente já estava em agosto de 2020 já. Então eu demorei uns 4, 5 meses para entender como tinha que estudar. Então, levou um tempo aí bem grande. No início aqui da nossa conversa, eu mencionei várias aprovações que você teve, né? Quando que você começou a colher frutos, então? Você começou a estudar no início da pandemia, em agosto começou a pegar o jeito aí depois de conhecer o GRAM. Quando é que você começou a colher frutos
dessa sua preparação, desse seu estudo específico direcionado? Em dezembro de 2020, eu tinha me preparado para uma prova do cargo de engenheiro ambiental da prefeitura e, ao mesmo tempo, eu fiz a inscrição para fazer o cargo de agente administrativo. E aí, no cargo de engenheiro, eu não passei, e aí no cargo de agente administrativo eu fiquei em quarto lugar. Eu falei, nossa, isso é possível. E depois, posteriormente, teve a prova da Câmara Municipal de Buritis, que é do lugar que eu fui criada, então para mim era um sonho. Eu vou trabalhar na cidade que tá meus pais. E aí eu fiquei em segundo lugar. Eu falei, agora sim, agora o negócio tá começando a dar certo. Era uma vaga, eu fiquei em segundo, e eu falei, nossa, começando a dar certo. E eu falei, eu preciso decidir estudar para alguma carreira. E eu prometi para mim mesma, em 2021 vou estudar todos os dias. Eu comecei estudando para a Polícia Civil. Eu fui estudando, e foi a época que eu mais estudava. E depois eu falei, a Polícia Civil não vai sair. O que vai sair é o TJ. Aí eu falei, vou estudar para o TJ. Isso a gente já estava em maio de 2021. Portanto, que quando as pessoas me perguntavam para o que eu estava estudando, eu falava assim, eu estou estudando para a Polícia Civil, eu não falava para ninguém que eu estava estudando para o TJ. E em julho aconteceu a prova, eu continuei estudando para o TJ, né? E aí em julho de 2021 aconteceu a prova do até o cargo que eu exerço atualmente, que é engenheiro ambiental lá da Prefeitura de São Francisco do Guaporé. Em julho aconteceu. Eu continuei estudando, quando eu fiquei sabendo que a prova tinha sido remarcada por causa da pandemia, né? E aí eu continuei estudando. Na semana da prova, eu dei uma pausa nos meus estudos para o TJ, e aí eu fui fazer os estudos assim mais voltados para o cargo de engenheiro. Aí eu fui lá e fiquei em primeiro lugar. Aí esse foi meu primeiro lugar. Eu, pós-prova, continuei estudando e depois veio o TJ, né? E depois do TJ eu continuei estudando e veio a Defensoria Pública. E essa prefeitura te chamou, né? Você entrou em exercício, assumiu, e como é que foi? Isso, fui convocada em janeiro agora de 2022. Foi até na semana que antecedia a prova da Defensoria Pública. Foi até uma loucura, assim, que eu tinha sido convocada e eu estava prestes a fazer uma prova. Eu precisava arrumar as documentações, aí você fica ansioso. Quando você é convocada, a história muda, tudo muda. Você fala agora sim. E aí a vida mudou mais um pouquinho, né? Depois assumiu como engenheira, imagino que passou a ganhar um pouco mais. Como é que Sim. foi foi mais uma virada aí na sua vida? Já foi diferente, porque quando eu trabalhava no IBGE, eu conseguia me manter, pagar o aluguel, pagar minhas contas, mas nunca sobrava nem um centavo. Todo mês era a mesma coisa. E agora, pelo menos, começou a sobrar um pouco mais. E você também foi nomeada no TJ Rondônia e da Defensoria Pública? Como é que tá isso? Como é que estão esses concursos? Como é que foi o seu posicionamento aí nessa prova? Pois é, fiquei bem surpresa com as nomeações, não esperava ser tão rápido, né? As nomeações e foram praticamente juntas. Agora eu estou na fase aí de qual que eu vou decidir, se eu vou para a Defensoria ou para o TJ. Ainda estou decidindo ainda qual dos dois. Você tem um problema bom aí, né? Já tá num cargo público e ainda pode escolher qual dos dois novos cargos que você foi aprovado, nomeada, qual destes aí você vai escolher para você, né? Olha que problema bom aí, muito desejado pelos concurseiros. Sim, um problema muito bom. Estou muito feliz, porque é algo que eu sei que foi uma batalha, né, até chegar. E eu sei que o dia que eu assinar o termo de posse vai ser outra alegria. E, Adriele, qual dica você daria para quem de estudos, para quem está nessa fase, passando pelo que você passou recentemente? Como é que você conseguiu manter essa constância, né? Estudar 2 anos aí na pandemia não é para qualquer um, foi um período bastante turbulento e de muita incerteza. O que você fez, né, nessa época, em termos de ter essa constância e essa regularidade nos estudos?
Bem, para mim, ter regularidade nos estudos, eu ficava pensando que o contrato do IBGE ia acabar 1 hora. Como era temporário, 3 anos, eu sabia que 1 hora ia acabar. E aí eu falei, eu tenho esse tempo, esse período para poder conseguir. E aí foi isso que me dava motivação. O dia que eu desanimar, eu falava, opa, se eu demorar demais, eu fico sem o salário do final do mês. Então, não posso dar bobeira. Você usou de motivação essa perspectiva de tempo que você tinha, né? E de certo modo a dor que isso implicava, né? Então, é uma forma de ter disciplina, né? Pensar um pouquinho no que pode acontecer caso você não tenha. Foi um pouco disso para você? Sim, foi bem isso. Aí eu sei que todas as semanas no domingo, eu fazia o meu cronograma e aí eu tentava cumprir ao máximo dos meus estudos. Eu vou estudar tal disciplina e tal disciplina na segunda, tal na terça, e eu estudava sábado e domingo e feriado, todos os dias. Se desse para estudar, eu estava estudando. Como é que foi a reação da sua família, sobretudo dos seus pais, com essas várias nomeações aí que você teve? Eles estão bem felizes, muito felizes. Eles sabem que venceram uma parte da batalha, que está dando tudo certo. E, Adriele, qual dica, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Possivelmente um pouco desmotivado, um pouco, às vezes já parou de estudar, ou já pausou nos estudos e está com dificuldade de retomar, não sabe bem por onde seguir. Qual conselho você daria para que essa pessoa seja imparável, como você é e foi aí em toda a sua jornada, até conseguir tantas aprovações, partindo de um lugar de muita dificuldade, né? Como eu citei aqui no início, você teve que batalhar muito para ter o direito de estudar, para conseguir se formar no ensino fundamental, depois do ensino médio, depois da faculdade. A casa dos seus pais no início ali não tinha nem água encanada, nem eletricidade. Então você partiu de um contexto de muita dificuldade, muito desafio, largou atrás de muitas pessoas e conseguiu chegar longe. Qual conselho você daria para que outros possam seguir também esse caminho? Eu falaria que siga firme, mesmo nos dias difíceis. Esses dias difíceis vão passar. Continua firme, 1 hora vai dar certo. Tenha foco, muita persistência, 1 hora chega. A prova da sua vida chega. Adriele, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa aqui, por confiar no Gran, sua preparação. Sua história é de muito orgulho, é motivo de muito orgulho para a gente. Então, muito obrigado por estar conosco neste momento. Eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade de estar contando a minha história aqui. E agradeço ao Gran por ter me ajudado, ter dado esse acesso à educação que eu não imaginaria que um dia eu ia ter, assim, nessa proporção. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Mais uma vez, deixe seu like, ative as notificações, deixe seu comentário aqui no seu feedback, para a gente saber o que você achou da entrevista. Vamos ler todos, tá bom? E até a próxima, toda quinta-feira, às 19 horas, temos uma nova entrevista para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.